que disponibilizaram esse tempo para nos assistir. Hoje eu estou aqui moderando a palestra da doutora Renata Nesi. Todos podem fazer perguntas aqui no chat, que nós vamos tentar atender a todos. A palestra é intitulada Novas Perspectivas da Reabilitação Cardiopulmonar, palestrante Renata Nesi, especialista em reabilitação cardiopulmonar, mestre e doutora pela UERJ, consultora, gerente administrativa e responsável técnica da Nesi Saúde e Condicionamento. Passo a palavra à nossa palestrante. Boa palestra, doutora. Obrigada. Só uma pergunta, para eu colocar a apresentação, como é que funciona aqui? Aqui em cima, compartilhar? Agora eu acabei de liberar a apresentação para você, aí é só você compartilhar a sua tela que vai aparecer a sua apresentação, tá? Compartilhar conteúdo? Isso. Aí você escolhe a tela, você pode estar com várias guias abertas aí. Aí você escolhe isso aí. Agora foi? Foi. Então tá bom, deixa eu só ver se está funcionando tudo certo. Vou tirar esse do cantinho aqui para eu não me... É muito diferente, né? Essa nova forma de viver. Pois é. É muito doido isso, mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, especialmente a Flávia, a professora Flávia, para vocês, professora Flávia, para mim, a Flavinha, ela é uma amiga muito querida da época do doutorado. Na verdade, ela fazia doutorado e eu fazia mestrado no Rio de Janeiro, mas eu sou do Sul, sou de Santa Catarina, eu acho que vocês vão perceber pelo meu sotaque, que é bem puxado. E eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer novas pessoas, de trazer um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. E espero poder contribuir para o crescimento dos alunos e, né, de troca de conhecimento entre várias pessoas aí que estão me assistindo, professores, alunos, né, e todos que estão contribuindo para esse evento. Parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. Bom, o tema que eu vou falar para vocês é sobre novas perspectivas da reabilitação cardiopulmonar. A reabilitação cardiopulmonar, ela é extremamente conhecida hoje, mas por muito tempo ela era uma área da fisioterapia que ficava guardadinha no canto das clínicas onde tinha uma esteira, né? Então, era basicamente muitas pessoas dentro dos serviços de fisioterapia acabavam recebendo, né, essa demanda de paciente cardiopulmonar, até mesmo as academias. Mas o fato é que, de uns anos para cá, em virtude da história, né, e das novas diretrizes que trazem o exercício físico como linha primordial de tratamento para doenças cardiopulmonares, mudou bastante a perspectiva da reabilitação cardiopulmonar. Então, hoje ela está um pouquinho diferente do que a gente via antigamente. Ela era muito relacionada somente à reabilitação cardíaca. Hoje não, hoje ela é um pouco mais ampla, tá? Então é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Renata. Meu nome é Renata. Ué, tô tentando aqui. E a minha trajetória é bem comprida, bem longa. Eu já tenho quase, né, na verdade, vai fazer quase 20 anos de formada. E eu sou de Criciúma, Santa Catarina, iniciei minha carreira aqui, fiz mestrado, doutorado no Rio de Janeiro, onde eu conheci a professora Flávia, sempre na área cardiopulmonar, na área de morfologia, de doenças pulmonares, cardíacas, bastante ênfase nas alterações causadas pela fumaça do cigarro, nesses dois sistemas. Tive um ano nos Estados Unidos, em Boston, na Harvard, onde eu tive uma experiência muito legal com pacientes asmáticos. E sempre fui da carreira, até legal falar um pouquinho sobre isso depois da palestra da professora Luciana, que foi muito boa, inclusive, muito legal, que a minha carreira foi nada daquilo que a gente espera quando a gente sai da faculdade. Então, eu sei que tem vários alunos aí, então a gente às vezes espera sair da faculdade, começar a atender, né, ser diferente, já buscar, e muitas vezes as pessoas nos diminuem, né? Falam que não, é uma área difícil, é uma área. E assim, eu acredito que com conhecimento, todas as áreas elas trilham um caminho brilhante.
E a gente consegue ver, na minha trajetória, por exemplo, foi muito contrária a muitas outras pessoas, né? Aquilo que se espera que a pessoa faz uma especialização, depois mestrado, doutorado, né? Fica na área acadêmica. Então eu fui treinada para ser cientista, né? Junto com a Flávia. E aí, depois disso, a vida começou a me mostrar e até que eu podia fazer mais do que estar dentro somente de um laboratório, né, de pesquisa. Então, depois de fazer mestrado, doutorado, 3 pós-doutorados, eu fui fazer uma especialização clínica no Albert Einstein, em São Paulo. Então, quando eu entrei na sala de aula, várias pessoas diziam, mas o que que tu está fazendo aqui? Então, assim, aquilo que o outro sabe, eu ainda não sei, então eu continuo buscando, né? Então, foi isso que eu fiz. Então, todas as dicas que a professora deu na palestra anterior foram muito válidas, mas e isso fez eu pensar na minha trajetória, que foi tão diferente, sabe? Eu fiz uma trajetória mais. Até eu voltar a atender paciente, demorou bastante. Então, eu montei a clínica, né, a reabilitação cardiopulmonar em 2017, é até recente. Mas eu fiquei desde 2008 até 2017, quase 10 anos aí, só na área de pesquisa básica. Então, estudando os mecanismos das doenças e o papel do exercício físico quanto às suas mudanças bioquímicas e fisiológicas no corpo e tudo mais. Então, às vezes a gente pode estar numa trajetória e a gente escuta muitos nãos, quando a gente consegue entender que os nãos, muitas vezes, eles são só uma esquina ou só uma curva para desviar o nosso destino, fica mais leve. Então, vamos trabalhar positivamente dentro da nossa profissão, que está com um crescimento absurdo, né? Muito lindo de ver. E a gente tem um grande caminho aí pela frente. E a reabilitação cardiopulmonar, ela também veio nesse trajeto. Então, eu fiz toda essa área de ciência básica, fiz a parte da reabilitação bem clínica lá no Einstein, e hoje eu sou, junto com meu irmão, que é cirurgião vascular, nós temos um centro de reabilitação cardiopulmonar aqui em Santa Catarina, e eu montei a empresa, a Nese Cardiopulmonar, que é um veículo de mídia digital e tal, e eu dou cursos no Brasil todo sobre esse tema. Então, eu consegui misturar um pouquinho da ciência com os meus pacientes, da prática clínica e da docência, que eu sempre gostei, de uma forma totalmente inusitada. Eu nunca esperei que seria dessa forma. Então, a gente nunca sabe, a gente continua buscando conhecimento, chega um momento que as coisas ficam mais claras na nossa frente. Bom, a reabilitação cardiopulmonar também passou por essa transição, tá? Onde inicialmente ela era tratada muito diretamente como reabilitação cardíaca. E hoje nós temos uma abrangência muito maior. Então, a gente pode atuar desde a pré-habilitação do paciente, que a gente chama de o pré-operatório, então, em planejamento cirúrgico, né, auxiliar o paciente a entender como que vai ser o processo cirúrgico, o pós-operatório, mostrar que todo procedimento cirúrgico ele tem carência de reabilitação e que desde o âmbito ortopédico, cardíaco, pulmonar, metabólico, enfim, todos eles a gente pode ter um papel essencial na pré-habilitação, que é o que a gente chama de pré-operatório, o condicionamento. Então, até mesmo com a atuação em atletas, a gente pode auxiliar com condicionamento ventilatório, com alguns cuidados cardiovasculares importantes de intensidade de exercício, de cuidados de fortalecimento de musculatura respiratória. Então, a gente pode também atuar no atleta ou no paciente saudável, e a gente chama isso de condicionamento, e a própria reabilitação, que é a que a gente vai falar um pouco mais, que é a reabilitação cardio, que ela pode se estender aí sendo cardiopulmonar, oncológica e metabólica. Então, a gente pode atuar no paciente pneumopata, no cardiopata, no doente metabólico, que é aquele paciente que tem obesidade, hipertensão, diabetes associado, um doente renal, um paciente oncológico que tem uma perda de massa muscular aí bem agravada durante o tratamento e até pós-tratamento. Então, hoje a gente tem uma gama de pacientes muito grande, mas conceitualmente, a reabilitação cardiopulmonar, ela tem, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é um conjunto de atividades necessárias para assegurar as pessoas com doenças cardiovasculares, ainda se fala só em cardiovascular, condição física, mental e social ótima,
que lhes permita ocupar pelos seus próprios meios um lugar tão normal quanto seja possível na sociedade. Ou seja, um paciente, um doente crônico, ele tem que ter a qualidade de vida de poder ir na festa de aniversário do seu neto. Ele tem que ter a qualidade de vida de ter momentos sociáveis com seus amigos. Então, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, todos nós estamos nos privando disso. E a gente está vendo o peso que é, né? Não poder encontrar as pessoas, não poder ter uma vida normal, socialmente normal. Então, pensem que o paciente crônico, por uma baixa tolerância no esforço, ele não consegue fazer isso. Então, a vida dele por anos é assim, tá? Então, hoje a gente está tendo uma amostra grátis aí do que é não poder viver em sociedade por imobilidade, por, né, baixa tolerância ao esforço. Isso é muito comum no paciente que está lá na reabilitação cardiopulmonar. Então, hoje, além desse conceito que a OMS nos traz, a gente tem que pensar num conceito mais atual. Então, um conceito que preza em trazer para o paciente da reabilitação cardiopulmonar ciência, com tudo que tem de mais moderno. Hoje, a gente tem muita publicação nessa área, graças a Deus aos pesquisadores, a gente tem muita publicação. Então, trazer a ciência, a inovação, ou seja, juntando ferramentas que a fisioterapia nos proporciona e não pensar de uma forma isolada, mas sim de forma conjunta, unindo ferramentas em prol do paciente. E acolhimento. Então, não é pura e simplesmente, o senhor vai lá, assopra tanto, puxa tanto, caminha 10 minutos, caminha 15 minutos, deu, beijo, tchau. Não. A gente precisa acolher esse paciente. E aí tem muito a ver também com a palestra anterior, em encantar o seu cliente. Isso porque uma das coisas mais preocupantes da reabilitação cardiopulmonar é a baixa adesão dos pacientes aos programas de reab. Então, a gente precisa colocar o acolhimento do paciente dentro do nosso conceito da reabilitação atual, para que esse paciente não disperse, que ele não deixe de frequentar, porque o tratamento dele depende da frequência que ele participa da reabilitação. Então, quando a gente tem esses três pilares, a ciência, a inovação e o acolhimento, a gente melhora o resultado do paciente. E se ele tem um bom resultado, ele volta, ele não vai faltar. E aí a gente vai conseguir fazer efetivamente aquilo que a ciência nos mostra que a reabilitação pode, né, causar como benefício nesses pacientes, ou seja, diminuição de internação hospitalar, diminuição na mortalidade, aumento da tolerância no esforço, aumento da força cardíaca, melhora da capacidade pulmonar e aumento de força ventilatória. Então, são todas medidas que a gente consegue dar para o paciente como resultado, mas que eu dependo dele estar na reabilitação para fazer isso. Se ele faltar, não gostar de ir lá, não vai adiantar. Então, a gente precisa pensar nisso de forma dentro do empreendedorismo mesmo, como empresa. Tá? Se a gente compra uma calça jeans, a gente quer que ela nos vista, que a gente fique bonita, né? Que a gente fique bonito com a calça jeans. Então, eu não vou num centro de reabilitação que não vai me dar nada em troca, que eu tenho que ir por obrigação. Eu preciso que a reabilitação ela tem que dar resultado, tem que mudar alguma coisa na vida do paciente. E aí ele não falta mais. E aí a gente pega esse medo da assiduidade e guarda na gaveta, porque não vai ser mais um problema na reabilitação. Então, pensar nisso quando a gente vai atender o paciente é extremamente importante dentro da reabilitação cardiopulmonar. Além disso, a gente tem que pensar em equipe, tá? Então, agora mesmo, faz umas 2 semanas que saiu a diretriz 2020 da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E lá fica muito claro, mais uma vez, o quanto a equipe é importante numa reabilitação cardiopulmonar. Então, aqui tem algumas fotos lá da minha clínica. E o que a gente pode pensar? Quando a gente pensa em equipe, a gente tem que pensar em todas as variáveis que o paciente tem de comorbidade e que ele vai precisar de auxílio. Não é tentar fazer tudo. Não, cada um faz a sua competência. Então, a equipe da reabilitação cardiopulmonar atualmente, ela é muito grande. Então, a gente tem que ter o médico da reabilitação, o fisioterapeuta, personal trainer, pode ter terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo,
enfermeiro. Então, todo mundo tem papel importante aí em todo o processo. Então, programas de cuidado integrado, eles são as melhores formas de a gente auxiliar esses pacientes. Mas não é uma realidade em todo local, até porque com a situação atual e até mesmo nessa diretriz nova, eles deixam muito claro que muitos desses pacientes estão sendo atendidos de forma domiciliar. Mas é importante que a equipe se comunique, tá? Não é que todo mundo vai ser atendido ao mesmo tempo. Não precisa estar todo mundo na mesma clínica. Eu preciso efetivamente de comunicação entre as partes. Então, todos os profissionais têm que estar, pelo menos, se comunicando em prol daquele paciente. Então, relatórios, laudos de atendimento, para que a gente possa enviar para o colega, né, para o profissional, para ele entender o que a gente está fazendo e o que a gente quer melhorar nesse paciente, é extremamente importante para essa comunicação. Então, não é sempre, não, também não é aquela coisa fácil de ter o WhatsApp de todos os profissionais, não é isso, né? Nesse mundo atual, a gente já pensa em comunicação, pensa nisso. Então, utilizem o paciente como ponte, façam um laudo de como o paciente chegou, como ele está hoje, quais foram as ferramentas utilizadas para ele melhorar e envia para os colegas. Então, ele vai te receber com essa comunicação também. Além disso, ainda a gente tem ainda uma outra coisa bem positiva, que é o teu cliente, que é o paciente, que melhorou, contando para o colega, dizendo, nossa, é muito bom, eu melhorei muito nisso, nisso, nisso. Isso também agrega bastante valor no nosso trabalho. Então, a gente tem como mesclar essas duas coisas, né? A parte técnica, científica e a parte de empreendedorismo, só um laudo fisioterapêutico aí que a gente envia para um colega, tá? Uma outra coisa importante da reabilitação é o ambiente. Então, eu preciso ter o cuidado de que o meu ambiente seja seguro para o paciente. Então, claro que tem diversas ferramentas caras aí que a gente pode ter, mas demora para a gente conquistar tudo isso. Mas a gente pode começar uma reabilitação cardiopulmonar com um esfigmo, um oxímetro e um esteto? Sim, posso começar hoje, né, com o telemonitoramento, a gente faz reabilitação cardiopulmonar só usando o celular. Tá? E o paciente, muitas vezes, ele tem oxímetro, ou a gente ensina ele a aferir a frequência, se ele tem um aparelho de pressão, e a gente não usa todos os equipamentos que estão ali, ó, constando aqui nessa foto aqui da clínica, por exemplo. E nem todos esses equipamentos como BiPAP, Ambu, tanta coisa tecnológica que a gente utiliza, que tem muito resultado, mas o básico, que é o conhecimento do profissional para ajudar o paciente, isso não depende só de equipamento, isso depende do ser humano. Então, a gente precisa que esse ambiente seja seguro, mas no momento atual, o que dá segurança para o paciente não são os equipamentos caros, é o profissional. E isso para sempre vai ser. O ser humano não pode ser substituído por máquinas. Então, um fisioterapeuta da mesma forma, tá? Mas, claro que o ambiente é importante. Quando a gente está pensando em montar uma reabilitação, por exemplo, a gente tem que ter a noção de que eu preciso de exercícios aeróbico, exercícios de força, então eu posso ter um ambiente de funcional, eu posso ter um aparelho de musculação, posso ter uma esteira, a esteira é uma ótima aliada da reabilitação. Ferramentas ventilatórias, hoje tem um monte, né? Ventilação não invasiva, a gente pode usar treino muscular respiratório, posso usar válvulas de pressão expiratória, pressão inspiratória, tudo que a gente associa ao exercício para trabalhar força muscular periférica e ventilatória. Então, uma avaliação bem feita, então, ferramentas que possam me auxiliar nisso, testes funcionais, nem tudo depende de equipamento. A maioria, na verdade, 100% depende do profissional, certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês umas imagens lá da clínica, tá? Essa é a clínica que eu trabalho, que é a minha clínica, junto com meu irmão. Ela tem 3 meses de inauguração, é bem recente, tá? Então, a gente pensou em todos os pontos. A gente pensou numa recepção pequena, não queremos que todo familiar venha a família inteira para reabilitação. É o momento do paciente, tá? Salvo as exceções onde há necessidade de acompanhamento. Um consultório integrado com a reabilitação, porque tem pacientes que descompensam, a gente tem que dar segurança, conseguir atender esse paciente dentro do consultório, tá? De forma integrada.
E a própria reabilitação em si, ela é praticamente uma academia. Então, a reabilitação atual, cada vez mais, ela está pensando no movimento. Então, o movimento ele é extremamente crucial para o tratamento da reabilitação cardiopulmonar. Gente, só quero fazer uma pergunta, Flávia. Eu posso ir respondendo as perguntas durante a palestra ou no final? Ah, não, aí deixa para o final. A Sônia, que é moderadora, ela vai estar organizando as perguntas para te fazer no final. Flávia, Que mania. aí você não precisa interromper. Tá. É que eu vejo a pergunta ali, daí eu não sei se eu respondo ou não. Tá bom. Obrigada, Flávia. Obrigada, Sônia. Então, vamos lá. O ambiente da reabilitação, ele tem uma base muito trabalhada em cima do exercício. Então, a gente presta muita atenção nisso. A gente utiliza exercício aeróbico, exercício anaeróbico, resistência. Então, ele é uma academia, tá? A diferença é que dentro desse ambiente, a gente vai ter vários equipamentos de monitorização, porque eu preciso dar segurança. Lembrem-se que são pacientes, muitas vezes, nós temos pacientes debilitados ali dentro da reab, então eu preciso dar segurança para esse paciente, monitorizar a frequência cardíaca, a saturação, né, e outras variáveis importantes aí para manter a segurança do paciente. Certo? Aqui, ó, mostrando para vocês também, a parte de higiene dos equipamentos é extremamente importante na reab, então a gente usa muito dispositivo ventilatório. No momento atual, isso é um grande tabu aí que a gente está vivendo, porque esses pacientes a gente precisa trabalhar a ventilação deles, então a gente trabalha com janelas abertas, né, com todos os EPIs, mas a gente precisa de uma boa higienização aí dos equipamentos. Uma outra coisa, monitorização. Então, equipamentos como equipamentos de hospital mesmo, no meio da academia. Então, tem multiparamétrico, aqui tem capnógrafo, CPAP, BIPAP. Então, tudo que a gente possa auxiliar esse paciente de forma rápida e segura durante uma intercorrência, por exemplo, ou durante um tratamento que eu precise otimizar a expansão pulmonar, trabalhar a parte elástica do pulmão. Então, a gente consegue fazer tudo isso dentro de uma reabilitação cardiopulmonar. E os exercícios funcionais também são super utilizados. Exercícios livres, tá? Com carga, então não, a gente usa peso, a gente não tem medo de trabalhar com o paciente porque a gente está com prescrição individualizada. Então, se eu individualizo a prescrição, eu sei até onde ele pode chegar, onde é benéfico para ele, a gente pode usar tudo isso dentro da reabilitação, tá? Paciente idoso, paciente debilitado, sarcopênico, a gente vai usar trem de força. A ciência nos mostra que tem muito benefício e a segurança da monitorização vai me dar a tranquilidade de usar isso, né, sem medo, então fica mais tranquilo. Eu fiz esse slide aqui porque ontem não, agora de manhã, eu gosto de escrever para estudar. Eu estava pensando qual seria o ponto forte de falar sobre novas perspectivas da reabilitação cardiopulmonar. E eu comecei a pensar, e eu comecei a ver que é o seguinte, a gente também não pode ignorar o que a gente está vivendo. Então, a gente tem um mundo antes e após Covid, tá? Então, a gente está no meio do furacão ainda, né? Não sabemos tudo sobre o depois, sabemos o antes, estamos conhecendo o durante, né? O caminho aí. O fato é que algumas coisas a gente já consegue observar dos pacientes que, por exemplo, aqui em Santa Catarina está um pouco diferente de outros estados, né? Mas a gente agora está começando a retomar a vida devagar. Todo mundo uso obrigatório de máscaras na rua, né? O cuidado redobrado com a higienização, mas já foi liberado os consultórios, nós não estamos mais em lockdown, não estamos mais todos dentro de casa o tempo todo. Então a gente está intercalando. Eu, por exemplo, a minha rotina são 2 dias na clínica, 2 dias aqui trabalhando só com teleatendimento e um dia eu faço parte de mídia digital e dou aula online. Então tá tudo dividido. Então assim, a gente já está começando a sair de casa, tá? Isso é em decorrência do número de casos, né? E a gente fez um isolamento social muito antes. Foi um pouco até precoce, mas que o resultado foi bom. O número de casos está bem pequeno, graças a Deus.
O fato é que a gente já está começando, hoje na clínica, eu já tenho pacientes pós-Covid, eu já atendo eles. E o que que eu tenho observado? Que tantos pacientes pós-Covid, tá? Então, após esse quadro, quanto os pacientes com doenças crônicas que estiveram durante 2 meses em casa, porque aqui a gente ficou 2 meses, foi de 18 de março até agora, início de maio. O que que eu percebi? Os pacientes estão chegando na clínica com repercussões musculares periféricas, não tanto ventilatórias. Então, até mesmo o paciente que teve COVID, eles têm chegado com alteração da tomografia de tórax, então eles têm lesão em algumas partes, alguns com fibrose, né, com lesão de vidro fosco, alteração ali residual ainda do vírus na tomografia, mas o que está mais agravado é a sarcopenia. Então, a sarcopenia aqui é o que a gente mais observa. Então, o que é essa sarcopenia? Ela é periférica? Ela só é periférica? Não. Então, eu vejo fraqueza respiratória e fraqueza periférica. Então, eles têm demonstrado, e é muito interessante que os pacientes têm demonstrado uma fraqueza muito evidenciada em quadríceps e isquiotibiais. Então, assim, no teste de caminhada de 6 minutos, eles ficam ótimos. O teste do degrau, tudo certo. Aí vamos fazer o teste do senta-levanta ou time up and go, que é um teste que pede para o paciente levantar e sentar da cadeira várias vezes. Aí é que pega muitas vezes o paciente desatura ou refere, né, uma percepção de esforço maior. E aí a gente começa a perceber onde é que estão as fragilidades dessas pessoas que ficaram em casa, com ou sem Covid. Então, os dois quadros eu tenho visto o quê? E o que que todos nós estamos vivenciando? Imobilidade, então a gente está caminhando menos, a gente teve uma mudança absurda de rotina e um estresse psicológico muito grande. Então, isso está interferindo na nossa qualidade muscular. Então, os pacientes estão chegando com uma sarcopenia, e eu acredito que esse antes e pós-Covid, ele vai fazer parte da reabilitação cardiopulmonar atual, não tem como não fazer, tá? E aí a gente vê que é um ciclo, onde a reabilitação cardiopulmonar, as fases que nós temos, fase 1, 2, 3 e 4, que eu vou falar um pouco delas para vocês, a gente tem que pensar nela antes e pós-Covid, tá? Então, imobilidade, mudança de rotina, estresse psicológico, levando a processos de sarcopenia, né, ou perda de massa muscular aí, fraqueza periférica e ventilatória. Então, esse paciente também tem indicação de estar na reabilitação. Então, não é só doente crônico, pessoas saudáveis que ficaram sedentárias por 2 meses, mudando a rotina alimentar e de exercício, podem ser que também precisem da gente aí num futuro bem próximo, tá? Então, vamos começar já a pensar nessa nova forma de viver aí, que tem tudo a ver com o que a ciência já nos mostra, ó, há um bom tempo, tá? Então, o que que a gente sabe hoje? Que doença crônica, tanto metabólica quanto pulmonar, cardíaca, oncológica, ela leva a uma disfunção que a gente chama de disfunção muscular esquelética. Isso é o quê? É uma alteração da memória muscular, o equilíbrio das proteínas do músculo fica deficitário. Então, a gente tem uma maior hipotrofia, ou seja, perda de massa muscular, a formação de novas células musculares, renovação celular, ela fica um pouquinho de lado, então a miogênese, que é a formação, a renovação de células musculares, crescimento delas na hipertrofia, não fica lá essas coisas. Então, isso a gente percebe que quanto mais fraco a gente tem a nossa musculatura periférica, eu digo pernas e braços, e principalmente membro inferior, tá? O quadríceps é um músculo preditivo, ele é um índice preditivo de morte, ou seja, quanto mais rápido eu perco massa muscular na periferia, mais rápido eu tenho descompensação pulmonar, né? Cardiopulmonar. É muito comum o paciente crônico ou fumante, né? A perna fina, né? A gente vai vendo que eles vão perdendo massa muscular de membro inferior, e isso causa uma descompensação cardiopulmonar aqui em cima. Isso acontece porque a gente tem receptores, que são os mecanorreceptores, que eles levam de forma reflexiva sinais aqui para cima para o nosso sistema muscular cardiopulmonar, avisando que, ó, a percepção de esforço lá na perna não está muito boa.
esse paciente está muito fraco para caminhar, e ele manda um sinal e a gente sente o quê? Falta de ar. Então, eu tento subir uma rampa, falta de ar, tá? Isso é cientificamente provado que a gente tem receptores, né, que são os mecanorreceptores ou mecanorreflexo, que é o mecanorreflexo, que ele vai, na hora do movimento de membro inferior ou de braço, enfim, da musculatura periférica, mandar um sinal lá para minha saúde, para os meus músculos cardiopulmonares, avisando que a percepção de esforço não está muito boa, tá? Então, basicamente, o paciente da reabilitação cardiopulmonar, ele tem esse quadro, tá? Então, ele caminha pouco, ele tem cansaço, falta de ar, pode apresentar uma tosse crônica. Então, tá muito ligado aí ao COVID, né? E também à imobilidade. Então, os sintomas se confundem, tá? A reabilitação em si, ela seguiu uma evolução muito legal, onde antigamente só se pensava em reabilitação como cardíaca, tá? Hoje não. E outra coisa também é que não era recomendado caminhar muito. Olha só a mudança. Em 1952, caminhava de 3 a 5 minutos 2 vezes ao dia. Isso foi mudando, tá? Então, a taxa de óbito de pacientes que tinham eventos cardíacos, né, cardiovasculares, era muito alta. Só em 2006 que a diretriz começou a mostrar que o exercício e a reabilitação, ela tem um grau A e evidência nível 1, ou seja, começou a ser realmente indicado para pacientes cardiopulmonares. Depois disso, vários guidelines e diretrizes começaram a ser produzidas. A gente teve uma última de 2004, teve a da medicina do esporte em 2019 e agora já começou a trazer algumas modernidades aí. Uma delas é que a gente não precisaria mais trabalhar todos os dias com o paciente ou fazer exercício 4 vezes na semana para ter repercussão cardiovascular, mas que a gente pudesse, que era algo que se tinha medo antes, trabalhar com intensidade maior nesses pacientes. Ou seja, eu podia trabalhar 75 minutos, 2 vezes na semana, podemos dividir assim, mas com exercício de alta intensidade, que a gente teria o mesmo benefício. Isso é muito bom, porque o paciente, quando ele vai só 2 vezes na semana e trabalha mais efetivo, ele tem resposta cardiovascular e ele não fica com preguiça, né? Então, ele vai só 2 dias, não enjoa, podemos dizer assim. Então, essa é uma ferramenta que as reabilitações têm usado muito atualmente, né? O paciente vai menos dias, mas trabalha com carga mais intensa de exercício. Daí a gente consegue realmente ter um benefício cardiovascular. Do contrário, se ele for fazer só caminhada na praça todo dia, ele vai ter um benefício na circulação, no colesterol, em alguns outros parâmetros, mas nem sempre ele vai ter aquele benefício maravilhoso, né, que a reabilitação faz muito, que é o fortalecimento do ventrículo esquerdo. Então, isso é uma coisa bem moderna, bem atual, inclusive na diretriz que saiu agora, esse ano de 2020, eles falam isso também, tá? Que a gente precisa trabalhar em alta intensidade. Por isso que a equipe é importante, que daí o médico, né, o paciente vem com teste de esteira, com teste cardiopulmonar, a gente trabalha de forma bem individualizada e segura, aí eu posso botar o paciente com uma intensidade maior, sem medo, né? Então, isso é muito legal. Uma outra coisa interessante que saiu na diretriz esse ano é que eles começaram a adicionar o treino respiratório como sendo modalidade terapêutica dentro da reabilitação, que era um tabu também, né? Todos os profissionais começaram a usar e tinha ainda uma relação não muito amigável entre médicos e fisioterapeutas quanto ao treino respiratório, mas agora não tem como, tem muita publicação mostrando o benefício, né, do treino respiratório, treinar músculo respiratório tem efetividade na reabilitação cardiopulmonar. E aí a gente vê isso na diretriz de 2020, que saiu agora, faz umas 2 semanas, tá? Então vamos lá. Como é que é a reabilitação hoje? Trouxe algumas fotos para vocês, para ilustrar, para não ficar tão maçante, tá? Se estiver falando muito rápido, vocês, por favor, briguem comigo. Então vamos lá. A reabilitação ela pode atender todo mundo aqui, gente, ó, tudo isso aqui. Então eu posso ter o atendimento preventivo, onde eu me preocupo em eliminar fatores de risco cardiovasculares. Então, obesidade, tabagismo, né, alcoolismo, paciente sedentário, e tudo isso a gente pode trabalhar de forma educativa, enquanto equipe, para a forma preventiva do condicionamento.
A pré-habilitação, que é a parte hospitalar, né, onde a gente pode fazer um cuidado pré-operatório. O intraoperatório hoje ele é bem pensado já em diminuir os riscos do pós-cirúrgico, então a gente pode também auxiliar um pouquinho aí. E a gente chama das 4 fases da reabilitação, que é a fase 1, que é a fase hospitalar, a fase 2, que é a ambulatorial, a fase 3 e 4, que ainda é ambulatorial, só que ela também se estende para academia, tá? Com a parceria dos profissionais de educação física. Então, essas 4 fases, elas são extremamente importantes na reabilitação. E elas abrangem todas essas áreas. Cardio, tá? Que seria cardiovascular, a pulmonar, oncológica, metabólica e a neuromuscular. Então, pacientes com doença neuromuscular, eles também podem estar numa reabilitação? Podem, numa cardiopulmonar. Porque grande maioria desses pacientes vão a óbito por descompensação cardiopulmonar. Então, por que não começar a tratar já desde o início, tá? Então, aí mais uma comunicação que tem que acontecer entre o especialista de neuro e o cardiopulmonar. Então, tem muita coisa que dá para fazer na reabilitação atual. Na pré-habilitação, nós atuamos muito no planejamento das cirurgias, tá? Junto com o cirurgião. Então, a gente precisa mostrar para o paciente aonde vai ser a incisão cirúrgica. Ele vai ter uma alteração de elasticidade, de fáscia, muscular. Isso vai causar dor, imobilidade, diminuir a expansão do tórax. E tudo isso vai atrapalhar muito o nosso trabalho, tá? O pós-cirúrgico. Então, trabalhar na pré-habilitação é preparar o paciente para o procedimento cirúrgico, tá? Cirurgias pulmonares, cardíacas, renais, laparotomias, a cirurgia gástrica, tudo isso a gente pode atender, tá? Bom, nas cirurgias tóraco-abdominais, a gente pode ajudar bastante também. Então, pensem o seguinte: toda cirurgia tem uma incisão cirúrgica, algumas menores, outras maiores. O fato é que toda a região pericirúrgica, ela vai abranger uma perda de elasticidade, tônus muscular, ele vai ter processo fibrótico. Isso atrapalha demais o paciente. Então, olhar para o paciente desde o início, planejando a cirurgia, muda completamente o pós-cirúrgico desse paciente. Cirurgias plásticas também a gente pode auxiliar. A grande maioria dos riscos associados à cirurgia plástica são alterações pulmonares ou cardíacas. Então, por que não ajudar, tá? Também podemos trabalhar aí na pré-habilitação. O intraoperatório. O intraoperatório ele é realizado pelo médico, pela equipe cirúrgica. Só que a gente pode auxiliar, ainda com o paciente sedado, em trabalhos como a tape, né, a linfotaping, para melhorar a cicatrização. A gente pode conversar e ter comunicação com a equipe para que a ventilação mecânica a extubação do paciente seja feita se preocupando com a força muscular respiratória. Então, alguns cuidados aí nessas primeiras horas de imobilidade, mostrando, né, para a equipe que a gente pode interferir e diminuir os riscos de complicações. São extremamente importantes, certo? Aí a gente entra na reabilitação propriamente dita. E a gente fala da fase 1, 2, 3 e 4, como eu mostrei para vocês. Na fase 1, esse paciente ele vai estar no hospital. Então, a fase 1 ela é o cuidado hospitalar. Gente, vocês me desculpem, mas eu tô bem rouca. Tô aqui, água e mais água. Vamos lá. Na fase 1, é a fase hospitalar. Então, antigamente só se pensava no paciente que teve infarto, tá? Hoje não. Hoje a gente tem que fazer a fase hospitalar para o paciente que fez cirurgia pulmonar, cirurgia cardíaca, ortopédica, plástica. Então, tudo está cada vez mais andando para a mobilização precoce da precoce da precoce. Ou seja, o paciente vai sair da imobilidade cada vez mais rápido, tá? Então, esse é um papel já da fisioterapia cardiopulmonar dentro do hospital, certo? Quando a gente está falando em infarto agudo do miocárdio, né, em processo isquêmico, aí a gente tem que ter aquele cuidado que tem protocolos hoje que a gente já começa a trabalhar com o paciente com 12 horas pós-IAM. Se ficou monitorizado, não teve arritmia, começa a mobilizar o paciente,
tá? E isso diminui risco lá na frente, vai ajudar, tá? Ainda na fase hospitalar, a gente tem que utilizar todas as ferramentas de cinesioterapia, de parte ventilatória, de cuidados com esse indivíduo, para que ele se movimente o quanto antes dentro do seu limite cirúrgico de cuidado para diminuir risco futuro, tá? Então, a gente tem vários, eu acho que aqui é vídeo, ó. A gente pode trabalhar padrões ventilatórios, cinesioterapia, válvulas, tá? Para expansão, deambulação, então, então tem várias coisas que a gente pode utilizar. A deambulação precoce, ela é sensacional, importantíssima, ela tem que fazer parte do dia a dia de um paciente hospitalar. Então, assim, conseguiu levantar, vai caminhar, tá? Então melhora muito as funções, a gente utiliza demais. E não é só uma passeadinha no corredor, não, tá? Tem ciência por trás. Então vamos lá, agora fase 2. O paciente saiu do hospital e foi para a clínica. Então a gente está falando em clínicas ambulatoriais, onde a gente tem ambientes, inicialmente, é importante que o profissional esteja totalmente voltado para o seu paciente e devagarinho que ele vai evoluindo, a gente já começa a atender 2 ao mesmo tempo ou mais pacientes por horário, tá? Mas inicialmente há uma preocupação de cuidar de todas as variáveis envolvidas no exercício desses pacientes no ambulatório. Ainda na fase ambulatorial, vamos pensar o seguinte: a gente tem o condicionamento, onde eu posso trabalhar de forma preventiva, retirar fatores que trazem alterações cardiovasculares, como hipercolesterolemia, né, dieta. Então, ter um nutricionista por perto é importante. Tabagismo, então, um médico cirurgião vascular, um psiquiatra que possa auxiliar aí de forma medicamentosa junto com a cessação de tabagismo, controle da pressão arterial, são coisas importantíssimas que a gente pode trabalhar dentro de uma reabilitação cardiopulmonar. Um outro quadro que tem muito e que não é tão divulgado, que é a desautonomia, que é um quadro de síndrome vasovagal. São pacientes que eles têm desmaios repentinos, não conseguem ficar em pé muito tempo, que eles passam mal. Que o que acontece é que o sistema nervoso autônomo dá um tilt mesmo, tá? Tanto que o teste que se avalia esse tipo de condição, a gente chama de tilt test. Esses pacientes a gente pode tratar eles na reabilitação cardiopulmonar também. Então, a gente trabalha, em geral, com exercício aeróbico e controle de pressão arterial. Esse aqui é o tilt training, ó, mostrando para vocês, o quadrado saiu do lugar. Mas a gente vai monitorizando o paciente e fazendo o tilt training, deixa o paciente na parede e vai avaliando quanto tempo que vai ter queda de pressão arterial e uma taquicardia aí. E é bem comum. Essa paciente era uma paciente super grave e hoje ela está super bem, mas foi 1 ano de tratamento. Paciente jovem, saudável, atleta, inclusive. A reabilitação cardiovascular, então, por evento cardiovascular ou doença, tá? Cardiovascular, ambos os pacientes eles vão ser tratados nesse ambiente, tá? Então, ó, aqui mostrando o exemplo, fortalecimento de membro inferior é extremamente usado na reabilitação cardiovascular. Trabalhos associados, ó, com exercício funcional, corrida, fortalecimento de membro superior e inferior. Então, a gente trabalha muita coisa, tá? Então, às vezes a gente olha uma imagem dessa e nem espera que isso é uma reabilitação cardiopulmonar, mas tá? Uma coisa importante que a gente tem que ter numa reabilitação é monitorização. Então, acompanhar a frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio. Então, sempre tem muito equipamento, assim. Mas, como eu falei no início, a gente pode fazer com pouca coisa, tá? Então, não precisa ter todos os equipamentos do mundo, não. Porque às vezes a gente coloca tanto empecilho, eu não faço porque eu não tenho isso. E não faz, tá? Então, a melhor reabilitação que existe é aquela que a gente faz. Então, não tenham medo disso. A gente utiliza ventilação não invasiva, o BIPAP, CPAP, durante o esforço, tá? Exercícios pensando na biomecânica do paciente, ó, mini band, fortalecimento de membro superior, sempre paciente monitorizado e todos os dispositivos ventilatórios ali, ó, pertinho dele, caso, né, para a gente poder trabalhar pulmão e perna ao mesmo tempo. Hoje a gente tem várias manobras, então a gente trabalha reexpansão pulmonar com
AMBU, por exemplo, válvula de PIP, ventilação não invasiva, tá? No paciente associado ao exercício. Isso aqui é um pós-operatório de pneumonectomia, né? A retirada de um pulmão inteiro, 10 dias de pós-operatório. E a gente já trabalha com a paciente, a gente começa aqui, ó, na fase 1, podemos dizer assim, no início só padrão ventilatório e expansão, depois a gente já trabalha um pouco mais da parte elástica do pulmão, e aí a gente associa o exercício com a ventilação não invasiva. Tem várias etapas, mesmo dentro do ambulatório, né, que seria a fase 2. Mas tem que ter cuidado. Um outro paciente que está dentro da reabilitação cardiopulmonar, e isso é recente, é o paciente oncológico. A gente chama de reabilitação cardio-oncológica. A reabilitação cardio-oncológica, ela leva muito em consideração a perda de capacidade funcional e o risco cardiovascular que esses pacientes enfrentam. Então, recentemente saiu um artigo mostrando que sobreviventes de câncer têm maior número de doenças cardiovasculares no futuro, porque eles passam por um processo de fadiga muscular, perda de massa muscular, muitos emagrecimento aí bem forte, né? E isso acaba levando o paciente a uma descompensação cardíaca. Então, a gente pode atuar. Tem até um artigo que saiu recentemente que fala assim: reabilitação cardiopulmonar no paciente oncológico, antes, durante e depois do tratamento. Então, é interessante. Então, é um paciente que está procurando muito a reabilitação cardiopulmonar. E os atletas, tá? Os atletas também a gente pode auxiliar em cuidados biomecânicos associados à ventilação, à parte cardiopulmonar. Então, muitos pacientes são atletas na clínica e eles têm seu fisioterapeuta ortopédico, esportivo e tudo mais, só que eles têm dificuldade de respiração durante o esforço. Daí a gente pode trabalhar, ajudar esses pacientes com treino respiratório ou observando alguns exames cardiopulmonares para auxiliar na melhor prescrição. Isso em conjunto com o educador físico é muito legal, funciona muito bem também, tá? E aí a gente tem a reabilitação pós-Covid, tá? O Covid-19, esse vírus que a gente está falando tanto, ele tem uma repercussão vascular importante, então ele leva a microtrombos, leva a consideradas lesões pulmonares, mas em outros casos não leva, tá? Pode levar a repercussões cardíacas, renais, hepáticas. Então, a gente tem tido pacientes com sintomas e com comorbidades bem heterogêneas, bem diferentes. E aí a gente tem que pensar na reabilitação desses pacientes também. O pós-Covid-19 e o pós-isolamento social, aquele paciente que ficou lá 2 meses, né, sem se movimentar, sem caminhar muito, também tem repercussão, tá? Esse artigo é bem recente, que ele fala das considerações da reabilitação em sobreviventes Covid-19, é muito interessante. Ele mostra que esses pacientes, eles saem desse quadro com fraqueza muscular periférica e respiratória e que a gente tem que atender eles igual o paciente da reabilitação cardiopulmonar, visando sempre, né, o cuidado ventilatório e periférico. E por último, né, eu quero trazer algo muito atual da reabilitação, que é o telemonitoramento. Foi liberado, né, em vista da pandemia, e a gente tem feito isso, assim, putz, com muita cautela. Eu confesso que no início dava medo, mas que funciona muito, tá? Então, os pacientes, eles têm hoje, mesmo voltando à clínica aqui na minha cidade, já foi liberado, eu não abri mão dos telemonitoramentos. Então, pacientes de risco, pacientes que ainda não se sentem seguros, né? Pacientes crônicos mais graves, eu ainda continuo atendendo pelo telemonitoramento. Então, eu tenho dias inteiros só de telemonitoramento, dias de clínica. E funciona super bem, a gente tem encontrado formas de monitorização. Então, assim, trabalhar intensidade, repetição, tempo, né? O cuidado na prescrição também acontece no telemonitoramento. E o mais importante é que a gente percebe que em 2 meses nenhum paciente descompensou. E isso, para mim, é um resultado super importante, que eram pacientes que, assim, facilmente seriam reinternados, né? E eles não foram. Então, isso é muito legal. Esse é um resultado importante do telemonitoramento, assim, que me chama a atenção. Então, qual é o papel da reabilitação cardiopulmonar hoje, tá?
O papel da reabilitação atual é incrementar a força muscular periférica, ou seja, fortalecer perna, braço desse paciente, fazer hipertrofia, com o objetivo de diminuir sobrecarga cardiopulmonar, otimizando musculatura respiratória. Então, a gente tem que priorizar a ventilação do paciente, então é força e capacidade que ele tem para ventilar, e a força e a capacidade que ele tem de se movimentar. Isso tudo junto, na verdade, é o que a gente observa de mais moderno na reabilitação cardiopulmonar. Não é mais aquela coisa de ficar 10 minutos na esteira, senta, assopra no aparelho e vai embora, tá? Então é um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais multifatorial do que o que a gente tinha antes, certo? Antes ela era um pouquinho mais unilateral, assim. Certo, gente? Então eu quero já finalizar aqui com bastante carinho. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, espero que tenha sido claro. E eu quero mostrar para vocês que o mais importante é a gente compartilhar os nossos conhecimentos, né? Então, fazer o que a gente está fazendo aqui. O estudo, né? A busca pelo conhecimento, ela nunca para. E ela é, sim, sem sombra de dúvidas, o melhor caminho para sucesso, para realização e para ver o brilho no olhar dos pacientes, né? Quando a gente vê que a gente mudou a vida deles. Então, a ideia não é viver para sempre, mas criar alguma coisa que viva, né? E o conhecimento faz isso. Então, eu espero ter tocado alguns de vocês, ter conseguido compartilhar um pouquinho, né, dessas novas perspectivas aí da reabilitação cardiopulmonar, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Eu acho que eu passei uns 10 minutos, né, para variar, porque eu falo um pouco demais. Muito obrigada, tá? Fico aberta a perguntas. O que eu tenho que fazer? Doutora Renata Nesi, está me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Parabéns pela sua palestra, adorei. Obrigada. Pontuou aspectos muito importantes da reabilitação cardíaca. Isso, para o nosso entendimento, é fundamental. Muito obrigada pela participação nesse evento e por trazer informações tão relevantes. Eu que agradeço. Eu estou bastante curiosa sobre o que eu li no seu currículo sobre idealizadora da metodologia NESE cardiopulmonar. E aí eu gostaria que você falasse gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da sua experiência. Claro. Bom, desde que eu comecei a fazer, a trabalhar de volta, né, com os pacientes, estão me ouvindo e me vendo, tudo certo? Sim. Tá. Desde que eu comecei a voltar aí, eu comecei a juntar os meus conhecimentos baseados no que eu vim estudando, né, da parte de ciência básica e também de reabilitação, e comecei a perceber que a ciência nos mostra muito, mas que nem sempre a gente junta todas as informações para atender um paciente. Às vezes a gente pensa um pouco separado, né? E acaba que, em prol do paciente, quando a gente soma ferramentas e conhecimentos, o resultado é melhor. E foi basicamente isso que eu fiz. Aí, quando eu comecei a dar curso, os alunos começaram a falar, tá, é o método NESE. Aí eu confesso que achei estranho no começo, mas eu comecei a ver que era uma forma diferente de atender. E aí, hoje, agora até faz um mês e pouquinho que saiu o meu registro de marca, e hoje a metodologia NESE cardiopulmonar, ela é uma metodologia registrada de forma de prescrição de atendimento e de raciocínio funcional para reabilitação cardiopulmonar. Então, a gente, na verdade, eu criei esse método de atendimento, bem cientista maluca que sou, então são protocolos, não é receita de bolo. Eu costumo dizer que eu ensino nos cursos de certificação da metodologia o raciocínio. E aí eu até digo para eles, olha, eu estou ensinando vocês a raciocinar com o método NESE cardiopulmonar, mas criem algo muito melhor do que eu fiz. Porque quando a gente consegue raciocinar, e a base do raciocínio da metodologia NESE cardio
ela é aquilo ali que eu mostrei para vocês, são os mecanorreceptores, é trabalhar membro inferior associado à ventilação para diminuir a percepção de esforço do paciente, que ela é muito curtinha, né? E otimizar ganhos cardiopulmonares. Então, são alguma forma de pensar mesmo, de raciocinar, de avaliar o paciente e utilizar ferramentas para melhorar o resultado. Então, foi assim que surgiu a metodologia anese cardiopulmonar. Poxa, que interessante! Ó. Deu vontade de voar e ir para o sul para conhecer. Então, antes da pandemia, eu voava para tudo que era lado para dar aula, né? Para montar, para dar a certificação. Agora eu estou fazendo isso de forma online, mas eu até não é a certificação em si, mas alguns cursos eu estou tentando jogar para online, porque acho que nem tudo a gente consegue fazer assim, né? A gente faz falta, a gente o toque, né? E o contato da prática e tal. Mas eu tenho feito alguns cursos online, tem até um agora, dia 19 de junho, que eu vou falar só de reabilitação. Mas é uma tentativa, né, de levar conhecimento aí com esse novo mundo, né? Ah, muito bacana. Assim como você, eu também fiquei muito satisfeita com a nova diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular 2020, que nós estamos disponibilizando para os nossos alunos na próxima SA. Fiquem atentos e leiam, porque é muito importante, principalmente para quem está ganhando o mercado, porque com a nova ferramenta de atendimento remoto, desde que a gente dê segurança para o paciente, eu achei excelente ter tocado nesse ponto de uma perspectiva de exercício físico muito amplo, porque incluiu equilíbrio, coordenação, como você disse, exercícios respiratórios, e isso ampliou muito a nossa participação na reabilitação. Então, eu também estou muito feliz com essa diretriz. E acho que a gente tem que aproveitar esse novo leque de possibilidades, porque se abriu realmente um novo leque de possibilidades, porque a gente sabe que manter um espaço de reabilitação custa muito, né? Você sabe, eu também reabilito, e é muito custoso toda a aquisição e manutenção de equipamentos e profissionais envolvidos, e ter uma nova forma de atuação, desde que a gente pense, claro, na segurança, e quem trabalha com reabilitação precisa pensar em segurança, eu acho que aumentam muito nossas possibilidades. Então, eu sugiro que os alunos leiam com bastante carinho e atenção essa diretriz de 2020. É verdade, ficou muito boa, muito ampla. E assim, uma coisa que eu percebi também é que os nossos colegas médicos, eles estão percebendo a força e a grandiosidade da reabilitação cardiopulmonar. Isso é extremamente importante para nós e para o paciente, porque muitas vezes o paciente ele nem sabe que isso existe. Então eu percebo muito isso, assim, o paciente, como eu tenho muito paciente que me encontra pelo Instagram, por exemplo. E aí eles vêm, eu sinto isso, isso, isso. Eu posso fazer reabilitação? Eu digo, com certeza. Mas por que eu não fiquei sabendo? Por que eu não sei disso? Então eu acho que um ponto importantíssimo dessa diretriz é que ela é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é assinada por muitos médicos, cardiologistas, cirurgiões cardíacos, que muda completamente a forma de encaminhamento, tá? Então, assim, muitos pacientes ainda têm a mentalidade de, eu tenho uma doença no pulmão, ou no coração, não posso fazer isso ou aquilo. Então, assim, mostrar numa diretriz de tamanha abrangência, que é essa diretriz da SBC, né, da Sociedade Brasileira de Cardio, deixando tão a par, todos a par da importância do fisioterapeuta, do personal também, do educador físico, dentro desse contexto, do profissional de educação física, eu acho que isso vai mudar bastante os pacientes que vão chegar para a gente, sabe? O conhecimento prévio do paciente sobre o nosso trabalho vai mudar também. Então, eu acho que só tem a ganhar. Realmente é um momento bem importante para essa área.
Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você, na verdade, é um posicionamento, com tantas referências que a gente sabe sobre benefícios da reabilitação cardiovascular, publicações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na prática, a gente percebe que o próprio cardiologista ele ainda indica pouco. Na última diretriz de 2014, eles ressaltam, os idealizadores da diretriz, que 30% dos médicos encaminham seus pacientes. É muito O pouco, que você pensa sobre isso? Fala um pouquinho para a gente. Assim, eu acho isso muito complicado, mas eu confesso eu entendo um pouco porque isso não acontece. Por isso que eu acho tão importante que a diretriz nova deixou muito mais claro o papel de todas essas variáveis de exercício, de propriocepção, de coordenação e de cuidado para o desfecho clínico do paciente cardiopulmonar. Eu acho que, na minha opinião, assim, eu acredito muito que é compreensível muitos médicos não encaminharem, sabe por quê? Tem gente que nem concorda muito comigo, mas porque muitas vezes eles não sabem o que a gente faz. Eu tenho um irmão médico, né? E ele é bem mais novo que eu, ele tem 7 anos a menos, né? Então eu já tava, ele pegou o trem, eu já tava na janela. Ele, né, veio depois. E ele me deu esse feedback que eu não tinha. Ele falou, Renata, eu nunca ouvi falar. E ele é cirurgião vascular. Ele estudou nos melhores, sei lá, um baita serviço em Porto Alegre, super bem. Mas ele deu um curso uma vez lá em Porto Alegre e ele falou de reabilitação. Porque ele falou, cara, nem para os pacientes amputados. Então, assim, o médico ele usa muito o up-to-date, que é um sistema interno, né, online de atualizações bibliográficas. É como se eles recebessem tudo que chega de mais novo na medicina nesse aplicativo. E o médico usa muito o up-to-date. E o up-to-date não fala de reabilitação. Então, agora, com essas novas publicações, isso vai chegar na diretriz médica. Então, eu acho que agora quem não encaminhar aí tá errado, entendeu? Mas até o momento eu vejo uma limitação muito grande de chegada de conhecimento sobre a reabilitação para a equipe médica. Outra parte, eu costumo dizer que assim, se o médico não sabe o que a gente faz, boa parte a culpa é nossa também de não levar para essas equipes o que a reabilitação, o que o fisioterapeuta tem de papel crucial no desfecho do paciente. Porque muitas vezes a gente também encontra médicos que não encaminham porque não sabem para quem encaminhar com segurança. Então, também tem né, alguns profissionais que, eu faço reabilitação cardiopulmonar, ou o senhor faz ou o senhor tem uma esteira na clínica? A reabilitação cardiopulmonar passou por um limbo aí que todo mundo que tinha uma esteira e uma bicicleta falava que fazia reabilitação cardiopulmonar. Então, a gente perdeu um pouco espaço para o profissional de educação física por um bom tempo, tá? Que começou a correr atrás da fisiologia do exercício e a gente foi ficando um pouquinho de lado, mas agora não. Agora eu já vejo um outro panorama aí onde fala-se muito mais em reabilitação cardiopulmonar enquanto uma especialidade ou algo que não, a indicação é essa, sabe? Isso muda a qualidade da recepção do paciente e automaticamente vai melhorar o encaminhamento. Mas eu vejo assim, essas duas coisas. Acho que muitos médicos têm medo de encaminhar e preferem dizer para o paciente caminhar na praça. Alguns não sabem e não são abertos a conhecer. Aí a gente tem essa discussão também. E isso acontece em qualquer área. E eu acho que o nosso papel é levar esse conhecimento. Então, se a gente mostra para o paciente que ele precisa da gente e que é seguro estar ali, ele vai chegar no consultório do médico e vai dizer: Ô, meu querido, por que tu não me mandou ir lá antes? Então, acho que isso é importante também. Essa comunicação, eu acho que ela muda completamente o encaminhamento, a segurança, né? E o desfecho de tudo do paciente, enfim. É verdade.
Uma outra limitação que a gente tem aqui no Rio é a falta de serviço especializado, né? Tem poucos serviços públicos e também privados especializados em reabilitação. Então, infelizmente, 15% dessa população que precisa, ela utiliza o serviço. E isso contradiz um consenso comum, porque 50% dos custos de saúde são por doenças cardiovasculares, né? Então, é um contrassenso, somente 15% reabilitar ou fazer a prevenção, né? Que, como você disse muito bem, a prevenção de doença. Então, eu acho que tem que haver mais investimento, tanto privado quanto público, né? Em serviços, especialmente. E mais uma vez, citando a nova diretriz, eu achei muito, sério, muito sensacional, porque tem uma parte ali que eles falam exatamente assim: serviços que se dizem especializados em cardiologia, hospitais, né? Se não tiverem uma reabilitação, né, com algumas outras palavras mais bonitas, mas eles dizem: se tu quer ser chamado de especialista em cardiologia e tu não encaminha para reabilitação, ou tu não tem reabilitação no teu hospital, tu não é especialista. Tem uma parte ali que eu achei assim maravilhosa. Eu falei, olha, que coisa linda. Então a gente vê muito, né? Hospitais. Não, nós somos especialistas em cardiologia. Ah, vocês têm reabilitação? Não, aqui em Santa Catarina é lotado de hospital assim. A gente tem hospital especialista em cardio. Eles têm o quê? Cardiologista de plantão e hemodinâmica. Ponto. E aí, o controle dessas doenças, é só medicamento? Até o momento, não existe remédio que aumente a fração de ejeção de um ventrículo esquerdo e que faça com que essa fração se permaneça. O beta-bloqueador, ele dá uma enganada, né? Ele dá uma enganada ali na fração de ejeção, na força cardíaca para pacientes com arritmia ou pacientes que são descompensados, mas tirou a droga, volta tudo. O exercício não, o exercício ele consegue levar, é um dos benefícios, né? Do exercício é a hipertrofia de ventrículo esquerdo, então, benéfica, né? Concêntrica. Então, acho que assim, se está faltando tanto, meu povo da fisioterapia, vamos, me ajudem. Eu sou chata, eu incomodo, vou lá, falo com as pessoas e estou na internet direto. Vamos trabalhar nessa área, que o campo é muito grande. Vamos aderir, né, doutora? Eu vou agora passar para as perguntas que os alunos já devem estar incomodados. A gente está batendo um papo sobre reabilitação e não Muito responder os questionamentos. Obrigada, tá? Mais uma vez. muito, foi muito bom. E pela sua simpatia também, você é muito simpática. Vou começar por aqui, depois eu vou passando. Eu tenho que apertar em algum lugar, assim, ou não? Não, pode deixar que eu vou controlando aqui, te passando as perguntas. Eu vou pedir desculpa para os alunos, não vai dar para a gente explorar todas as perguntas. Tem perguntas grandes, que provavelmente respostas também grandes. Então, eu vou selecionar algumas e me perdoe se não contemplar alguém, tá? Porque assim vão repetir perguntas, então eu vou até passar. Tem perguntas que a doutora já falou, por exemplo, que eu vi aqui sobre Covid, né? Sobre indicação também, ela já falou, então eu vou tentar selecionar para a gente E qualquer conseguir o coisa, tempo. eu fico aberta, gente. Vão lá, manda a pergunta lá no Instagram depois, que aí eu marco a universidade, vocês, e faço vídeos explicando, assim, que no decorrer do dia, que hoje é meu dia de trabalhar em casa. Então, eu atendo os pacientes online, mas eu tenho intervalo. Aí, se tiver mais alguma dúvida, eu vou mandando lá pro Instagram da universidade, enfim, e posso ajudar além da palestra também. Fica à vontade aí. E quando puder, faça uma visita à nossa instituição. Eu É um quero. prazer recebê-la. Quem tem sopro pode fazer exercício de leve a alta intensidade? Essa é uma pergunta. Na verdade, assim, ó, gente, o sopro, ele é vulgarmente conhecido como sopro, né? Mas ele pode ser várias coisas.
Ele pode ser um refluxo, tá? De um pouquinho de sangue que volta do ventrículo para o átrio. Ele pode ser uma dilataçãozinha. Então, algumas alterações na forma do coração podem causar o sopro cardíaco. Aí, arritmias, alterações elétricas, enfim. O fato é que por décadas eu tenho sopro, não faço nada. Não é verdade, tá? A gente faz reabilitação nesses pacientes. Se ele chega com um teste de esteira, ou cardiopulmonar, ou o teste ergométrico, com os exames, o ecocardiograma, o eletro, e a gente consegue fazer uma prescrição individualizada, ele pode sim, e dá para fazer até alta intensidade, dentro daquilo que a gente se propõe para a frequência cardíaca dele. Então, o grande diferencial muitas pessoas perguntam, valvopatia, miocardite. A única contraindicação de exercício dentro de uma reabilitação é se o paciente tem uma arritmia complexa descompensada. Então, se esse paciente ele tem sopro, mas ele está estabilizado, não tem problema. Se ele tem uma outra condição de alteração de ritmo cardíaco, não vai no cardiologista há um tempão, sabe que tem, mas não se cuida, não tem nenhum exame de esforço, aí a gente vai encaminhar ele de volta para o cardiologista antes de atender. Mas todas as variáveis controladas, a gente consegue sim atender o paciente. A outra pergunta: como manter um programa eficaz e individualizado para os pacientes de reabilitação nesse tempo de isolamento social, para quem não tem muitos recursos? Acho que é no caso do paciente, né? Não tem muitos recursos, e aí como orientá-lo em casa nesse período? Uma coisa que ajudou bastante, né, na minha experiência, assim, eu montei assim que começou tudo um guia de cuidados para os pacientes. Então, assim, o telemonitoramento, hoje em dia, por mais que o paciente não tenha condição de pagar uma reabilitação, ele tem um celular, né? Hoje em dia, todo mundo tem celular. Então, se a gente consegue se aproximar desse paciente pelo telemonitoramento, a gente consegue já passar diversas orientações. Montar guias, vídeos, tá, de demonstração, ensinar o paciente a avaliar a sua própria percepção de esforço, né, de quanto que ele está cansado, se o cansaço é na perna, no pulmão. Então, assim, aquilo que eu falei lá no meio da palestra, que nada substitui o ser humano, o profissional, é extremamente importante. Então, hoje, a gente está cada vez mais limitado quanto a equipamento e a gente está cada vez mais percebendo a importância do conhecimento e do ser humano, né? Então, assim, isso muitas vezes é mais viável, é mais barato para o paciente. Se a gente consegue levar essa informação, eu tenho paciente de 85 anos que liga ali para mim, eu mando o link, ele entra e eu faço aula no vídeo, né? O atendimento pelo vídeo com ele. Então, eu acho que, assim, para quem não tem grana mesmo para ir para um serviço privado, as políticas de educação, vai na TV, vai na rádio falar disso, leva informação para as pessoas. E a informação chegando, a gente consegue ajudar muito mais o paciente. Então, assim, tem que usar um pouco a criatividade, tem que se reinventar. A palavra desse ano é reinvenção, né? É se modificar. E tem funcionado muito bem. Eu gostaria de saber sobre a atuação da fisioterapia cardiopulmonar em atletas. Essa é uma pergunta que todo mundo gosta, sempre, sempre tem. O povo gosta de atleta, né? Bom, gente, o atleta é muito legal trabalhar com atleta. Primeiro, porque ele é muito disciplinado. Então, é muito legal. O resultado ele vai acontecer, de qualquer forma. Porque a gente fala, ó, vire de cabeça para baixo, pule 3 vezes e dê uma cambalhota, ele vai fazer. Tudo que tu mandar, ele vai fazer. Então, isso é muito bom. A atuação hoje do fisioterapeuta cardiopulmonar com o atleta, ela é muito vinculada à intensidade de exercício, a cuidado, tá? Quanto à sobrecarga, o overtraining.
Então, por mais que o fisioterapeuta do esporte e o ortopédico, eles olhem muito o cuidado biomecânico, a gente pensa no músculo como sobrecarga cardiopulmonar. Então, se esse atleta não descansa, ele vai cansar mais rápido nas provas, ventilatoriamente falando. Então, o nosso cuidado é avaliação de capacidade, volume pulmonar, durante o esforço e em repouso, e avaliações e prescrições baseadas nessa avaliação, né, de tratamento de treinamento respiratório. Então, tem paciente que é atleta, mas uma coisa que acontece muito com o atleta, eles têm fraqueza inspiratória. A grande maioria, porque eles têm um abdômen muito sarado. Então, eles têm uma força expiratória muito grande. Mas eles acumulam ar, assim como todo mundo no exercício, porque aumenta volume, mas eles não têm tanta força para puxar. Então, quando a gente começa a treinar a inspiração com eles, eles melhoram muito o desempenho. Porque aí os mecanorreceptores, aqueles que eu falei na palestra, eles vão trabalhar dizendo, olha, tá mais forte aqui em cima, pode correr mais. E ele aguenta maiores distâncias, né, e força muscular. Então, a gente tem um papel extremamente importante. Eu tenho um atleta que eu trabalho com ele já há muitos anos, e ele é triatleta. Ele sempre fala para mim, tem que ter um fisioterapeuta pulmonar para chamar de seu, porque a gente ajuda muito esses pacientes, assim. Então, é diferente, eu não entro na atuação do fisioterapeuta do esporte, nem do ortopédico. Quando eu vejo alguma coisa que vai alterar, que é biomecânico, eu ligo para o colega e falo, olha, eu estou com um atleta aqui, tal, tal. Eu olho para a parte cardiopulmonar dele, tá? Então, se ele está com condicionamento ruim, eu tento ajudar ele a baixar a frequência cardíaca com treino intervalado. Se ele está ventilando pessimamente, vamos trabalhar força. Então, é um olhar cardiopulmonar e o resultado é muito bom. Ok. Uma outra pergunta de um aluno empreendedor, ó. Legal. Não posso deixar de fazer essa pergunta. O que você considera essencial para abrir uma clínica de reabilitação cardiopulmonar? Gosta da área. Maravilhoso. Primeiro, faz meu curso. Boa! Eu tenho um curso que o tema, adorei ele. Eu tenho um curso que eu dei, o primeiro curso online que eu fiz foi esse: Como montar uma reabilitação cardiopulmonar. E eu falei sobre isso e assim, a resposta é tão óbvia que chega a ser assim, putz, sério isso? Eu preciso de um fisioterapeuta, basicamente, de um esfígmo, um aparelho de pressão, um oxímetro, um esteto, e se puder escolher, escolha uma esteira com inclinação. Se não tiver grana para ter, uma bicicleta que tenha cargas, uma bicicleta horizontal. Então, assim, eu preciso para montar uma reabilitação muito pouco. Eu comecei assim, eu tinha uma bicicleta, um aparelho de pressão, um esfigmo manômetro, um oxímetro e um esteto. Hoje eu tenho capnógrafo, hoje eu tenho espirometria, K5, tem tudo que eu sempre sonhei. Mas demorou uns anos aí, gente, porque é caro. Então a gente pode começar uma reabilitação cardiopulmonar, primeiro de tudo, sabendo que reabilitação cardiopulmonar não é só botar o paciente na bicicleta, tem muitas outras variáveis. Isso é o principal. Segundo, se eu tiver algum, né, aparelho para ver pressão arterial, frequência cardíaca e saturação periférica de O2 e entender de fisiologia, eu consigo atender um paciente cardiopulmonar, tá? Então, assim, a gente não precisa ter tudo de mais caro. A gente pode chegar a ter isso um dia, mas dá para começar com, né, alguns peso, caneleira, anilha, halter, mas tem que ter aparelho para monitorizar antes, quando o paciente chega, durante o esforço e após o exercício. Isso é extremamente importante, porque é aí que a segurança começa. E aí a gente pode atender numa sala pequena ou numa clínica gigantesca. Então, isso é o que tem que ter, assim, para começar, sabe? Ao meu ver, assim. É uma pergunta de um colega de profissão. Uma das dificuldades profissionais na área ambulatorial é a captação de clientes. Muitos optam pelo atendimento hospitalar. Qual é a sua percepção sobre isso?
Essa também é uma pergunta que sempre tem. As pessoas querem saber como montar uma reabilitação e como captar paciente, tá? Eu te confesso que eu tenho uma reabilitação numa cidade pequena, né, de 300 mil habitantes, que é Criciúma, no sul de Santa Catarina, uma cidade onde já tinha muito fisioterapeuta, já tinha muito serviço, e todo mundo achava que eu estava um pouco maluca de montar uma reabilitação privada. A minha estratégia, e hoje a minha agenda é cheia, tem sala de espera, então eu tenho lista de espera num atendimento privado. Já trabalhei em hospital, já trabalhei com plano em hospital, mas eu vi que quando a gente dá resultado, os pacientes eles voltam, né? E isso se torna uma rede absurda. Isso é muito utópico, tá? Mas acontece. Então, assim, a minha estratégia foi levar conhecimento para os pacientes. Eu queria que eles soubessem que eles precisam de mim. Então, eu achei essa estratégia para mim funcionou muito mais do que ir nos consultórios médicos falar com os médicos. Então, hoje eu atendo, o que eu fiz? Eu fui muito em rádio, televisão, na igreja, qualquer lugar que me deixassem falar, eu ia, para mostrar para o paciente que ele precisava de mim. Depois, a segunda etapa, eu quis entrar nos consultórios médicos pelo paciente e não eu indo lá e marcar horário para conversar com eles. Porque às vezes ele te recebe, né? Eu entendo hoje, eu tenho rotina complicada e eu sei o quanto é difícil tu parar a tua agenda para ouvir alguém falar do trabalho dela. É difícil no dia a dia. Então, o que eu optei? Eu optei por montar bons laudos, pareceres, com pastinha, bonitinho, e eu mando. Ah, o senhor vai no seu médico amanhã? Ah, o senhor leva para ele isso aqui, por favor? Eu já fui. Não leva. Então, através do paciente, eu comecei a mandar muito laudo. No começo, os médicos não liam, confesso, e o paciente chegava super sem graça e dizia: Ah, ele não olhou. Até que chega um momento que a gente enche tanto de laudo que eles começaram a ler. E hoje, claro que isso leva tempo, é em passo de formiguinha. Mas hoje eu tenho muito encaminhamento médico. E uma outra ferramenta que foi muito importante e que a gente pode usar na reabilitação cardiopulmonar, enfim, é a internet. Então, levar conhecimento para o público, para as pessoas, né? Mostrar para eles, porque assim, a gente é um profissional de primeiro contato, eu não preciso de encaminhamento. O paciente pode marcar uma consulta com a gente e, através de mim, saber que ele precisa fazer um check-up com o seu cardiologista, por exemplo. Hoje eu encaminho muito o paciente para o pneumo e para o cardio. Totalmente contrário. Então, assim, essa é uma estratégia que eu utilizei, funcionou comigo, mas eu acho que levar o conhecimento para a equipe médica, para os demais profissionais e para os pacientes é a melhor forma de encaminhamento, tá? Então, assim, e é devagar, mas acontece, assim, tem retorno. Eu acho que é a forma mais coerente, assim, né, que a gente pode ter, e isso aí dissemina muito mais o nosso trabalho aí para os outros colegas e para os outros pacientes. Diante desse cenário de pandemia, tem mais uma pergunta, tem muita dúvida sobre a pandemia, é normal? E aí eu vou fazer uma que eu acho pertinente com a nossa situação atual. Diante desse cenário de pandemia, quais são os cuidados com esses pacientes com o fim do isolamento, mesmo que quem não tenha ainda uma vacina contra o vírus, apenas para tratamento do controle dos indicadores vitais, sendo que eles fazem parte do grupo de risco? Como será o contato com esses pacientes? Ou seja, eu imagino que ele esteja perguntando os cardiopatas que possivelmente tiveram contato com o vírus, né? Como eles vão retornar para a reabilitação e como a gente deve atender esses pacientes. Bom, a recomendação mundial, na verdade, né, não é algo nosso, assim. Ela é o seguinte: se o paciente teve contato ou sintoma respiratório, ele precisa ficar em isolamento 14 dias, tá? Então, nesse período, nós estamos atendendo por telemonitoramento, tá? E aí a gente dá orientações, vê como o paciente tá, passa algumas orientações, até porque ele precisa ficar isolado. Passados os 14 dias,
ele não tem mais sintoma, o paciente pode ir para a clínica. Tem alguns pacientes que estão manifestando 21 dias, somente para o sintoma com 21 dias. Então, o que tem acontecido? Os pacientes que eu tenho nessa condição, eu geralmente, quando eles ligam para marcar, eu pergunto para eles, o senhor já foi no médico, já fez... Porque aí o que acontece? Geralmente passa esses dias de sintoma ou de isolamento, eu encaminho para ir no pneumologista, o pneumologista faz os exames, vê a condição e o paciente vem para mim já com a tomografia, espirometria, tudo na mão, raio-x de tórax, e aí eu começo a atender esse paciente daqui para frente. Então, a gente pode auxiliar de forma remota pelo telemonitoramento durante esse processo, mas a recomendação é que se o paciente tem sintoma respiratório ou diagnóstico fechado de COVID, ele fique 14 dias isolado para depois ele ir para a reabilitação. Mas aí uma recomendação, né, seria importante, e é o que eu tenho feito, primeiro eu peço que ele passe com o médico, depois vem comigo, até porque ele já vem com os exames e a gente consegue ver a abrangência e tudo mais. Mas é uma forma de segurança também para a gente trabalhar em equipe. Então, quando ele vem, eu ligo para o consultório do médico e digo: olha, tem um paciente pós-Covid, encaminhei para o senhor, que eu acho importante que ele tenha uma avaliação clínica primeiro, para ver se tem algum manejo de medicação, e aí depois ele vem para a reabilitação. Tá? A própria diretriz nova de cardiologia deixa muito claro que a gente tem que ter um médico de reabilitação, né? Para ser o não é que ele é ele que dita tudo, não é uma pirâmide, gente, é um círculo, todo mundo de mão dada. Então, é importante, principalmente no paciente pós-Covid, assim, eu acho que é extremamente importante essa comunicação, tá? Mas é assim que eu tenho atuado, é assim que as recomendações pedem, e aí aqui na minha cidade já está liberado o atendimento, então eu faço isso. Passou 14 dias, alguns 21, a gente começa a atender. Mas tem cidades que ainda acho que não está liberado o atendimento presencial, acho que só online, né? Sim. Então, complementando essa pergunta anterior, tem uma outra aqui que faz uma pergunta justamente sobre o isolamento, que é o que a gente está passando aqui no Rio ainda, né? No seu caso, já não mais, mas a gente ainda passa. E aí ela pergunta assim: como prestar assistência aos pacientes mais debilitados que necessitam de acompanhamento, onde tem todo o acolhimento no ambulatório, caso haja uma emergência eventual, onde não se pode fazer um atendimento domiciliar. Ou seja, a dúvida é: nós não podemos atender no ambulatório, onde ele teria todo o cuidado, também não podemos fazer em domicílio, e ele tem necessidade. O que fazer? É difícil para todos nós. A gente passou por isso aqui. É até interessante essa mudança. A gente não tem noção de que está tão diferente nos estados, tá? Então, assim, é até interessante essa conversa, porque aqui a gente passou por isso, hoje vocês passam. Então, assim, quando não podia atender domiciliar e não podia ir para a clínica, foi onde eu abracei o telemonitoramento. Então, o primeiro contato do telemonitoramento foi sempre com um familiar para depois atender o paciente. Então, essa foi uma coisa que eu adotei para mim. Por exemplo, eu atendi pacientes graves no telemonitoramento, tá? Paciente de pós-operatório de pneumonectomia, de lobectomia imediato. Saiu do hospital, foi para casa de máscara e tem que reabilitar, com saturação de 90, 89. Eu atendi esses pacientes. Ainda estou atendendo, mas agora eles já estão super bem, caminhando em volta da casa, mas começou bem debilitado. Então, eu passei exatamente essa situação. Então, o que que a minha estratégia, por isso que eu falo que é de se reinventar. Isso não tem livro nenhum artigo. Então, a gente vai se moldando, tá? Então, o telemonitoramento, ele veio muito forte nisso. Primeiro, contato do telemonitoramento com um familiar que possa sempre te ajudar durante o atendimento. Então, eu emprestei para alguns pacientes oxímetro e esfigmo, outros já tinham, e alguns eu recomendei que comprasse. Então,
Hoje, todos os pacientes têm pelo menos um oxímetro, tá? E um aparelho de pressão. E sempre durante o atendimento eu peço que fique um familiar junto. Então, eu ensinei o familiar a monitorizar esse indivíduo. Então, a gente coloca o oxímetro em todos os intervalos de exercício. É engraçado, mas vou mostrar para vocês. É assim que funciona o telemonitoramento. É bem rudimentar. Protocolo de exercício no caderno, número de repetição e frequência cardíaca e saturação o tempo todo para a gente monitorizar esse paciente. Ter um familiar por perto é extremamente importante nas situações de pacientes mais graves. Ensinar ele a observar a coloração de pele, hiperventilação, sinais de desconforto respiratório, para a gente poder saber se o paciente está descompensando ou não, tá? Exercícios com menores amplitudes no começo, depois vai aumentando, vai botando carga. Então, assim, ela é progressiva, mas depende muito da tua comunicação e como tu monta esse esquema de telemonitoramento. Se tu só liga e dá exercício, o risco é muito grande. Agora, se tu orienta o familiar a te ajudar na monitorização e faz as variáveis controladas, fica mais seguro e funciona bem, tá? Então, eu tive essa experiência com pacientes graves, paciente com sarcopenia pós-internação prolongada, com 85, 87 anos, paciente pós-dilobectomia, cirurgia cardíaca e tudo online. Eu te confesso que tem dias que eu me emociono, assim, porque eu olho e digo, cara, não dá para acreditar que eu fiz 2 meses atendendo online e ele tá bem, melhorou e já tá numa fase que agora eu já tô tendo que ter coragem de encaminhar eles de volta para a clínica, porque eles estão precisando de mais estímulo. Eles já estão precisando da esteira, da bicicleta, do peso, porque eles estão muito bem. Então, assim, gente, funciona, tá? Só que tem que fazer bonito, não dá para só ligar e fazer senta, levanta e era isso, porque mas funciona bem e é uma estratégia que a gente tem utilizado na fase que estávamos de isolamento, usei 100%, eu atendia segunda a sexta. Uma dica de empreendedorismo é que o primeiro atendimento, o paciente tem muito receio, ele fica assim. Então, assim, o primeiro eu falava, deixa eu te ligar para te ver que eu tô com saudade, eu quero saber como é que o senhor tá. E aí, ali eu fazia o atendimento, eu cativava o paciente, ele dizia, não, quero fazer. Hoje eu tô com tem mais de 12 pacientes fixos só no online. E eles olham para mim e falam, Renata, eu não vou sair do online até julho. Aí eu digo, meu Deus, pelo amor de Deus. E é assim que funciona. Mas a gente precisa traçar uma estratégia, não é só ligar e conversar e fazer senta-levanta. Então, tem que ter uma estratégia de tempo, repetição, monitorização, que aí a gente tem mais resultado e conseguimos trabalhar assim. Ok. É, qual a diferença entre reabilitação cardiopulmonar e reabilitação cardiorrespiratória? Sensacionais as perguntas. Isso está sendo gravado? Sim. Porque, Tá, sim, Rê. sério, gente, eu acho que eu nunca dei uma palestra tão boa na vida. Outra coisa, eu acho que eu não, até o dado momento, eu ainda não falei de nenhum desses assuntos em lugar nenhum. Por favor, gravem, mandem, porque tá muito bom. As perguntas estão muito boas. Vamos lá. Quando a gente pensa lá na fisiologia, cardiorrespiratória e cardiopulmonar, tá? Quando a gente pensa em respiração, eu puxo o meu ar e eu assopro. Isso é ventilação. Depende de uma inspiração e de uma expiração. Isso não é respiração. A respiração é quando esses gases que eu inspirei, eles entram lá no meu alvéolo e por difusão eles passam do alvéolo para o capilar. Então aquilo é respiração. A diferença entre uma reabilitação cardiorrespiratória e cardiopulmonar, ela está na ventilação, ela está nisso. Na cardiopulmonar, nós restauramos a ventilação do paciente, associado a fortalecimento periférico, claro. No
no hospital, por exemplo, a gente restaura a respiração. Na grande maioria dos pacientes, eles têm alteração gasométrica. A gasometria está alterada, eles têm um distúrbio respiratório. É diferente do paciente da cardiopulmonar. O paciente da cardiopulmonar, eles muitas vezes eles vivem com uma acidose, né, respiratória, metabólica muito bem, obrigado. Então, não é aquela condição que faz ele estar fraco, é a perda de massa muscular, é a descompensação de força inspiratória e expiratória. Então, a gente vai tratar, claro que o desfecho, a gente melhora a respiração, com certeza, mas o nosso olhar é um pouquinho diferente. Espero que tenha ficado claro essa diferença. Então, a diferença está na fisiologia, tá? Então, no hospital, a gente restaura a respiração, libera o paciente para a gente tratar a ventilação dele para ele continuar vivendo bem. Então, lá com a cardiopulmonar, é uma continuidade. Mas é muito boa essa pergunta, porque não é todo mundo que tem essa percepção. Muito legal. Aí é um tema que eu gosto muito de falar, assim, e é a fisiologia que explica essa diferença. Doutora Renata, agora eu vou ler uns comentários Tá? sobre a sua palestra. Ai, ai, ai. Que palestra top! E aí, várias exclamações. Precisamos do seu contato. Com Boas certeza. dicas. Pulmonar, me chama lá que eu uso mais o Instagram do que o telefone. Obrigada, você é maravilhosa. E ótima palestra, bem esclarecedora e para agregar e ampliar conhecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Faço minhas essas palavras. Eu ficaria aqui. Adorei também, só que eu tenho paciência. Honestamente, eu passaria a tarde aqui, mas já são 13h06. E aí nós precisamos interromper a palestra. Eu queria dizer que eu adorei. Agradecer a você, a sua simpatia, por ter se colocado à nossa disposição, trazer seu conhecimento. Vem aqui. Eu quero, e eu amo o Rio de Janeiro, né, gente? Eu morei 8 anos no Rio. E é a minha segunda casa, sempre vai ser. Meus grandes amigos estão aí. Até me emociona falar do Rio, porque eu morro de saudade. E eu sou, né, sou do Sul e tal, mas a Flavinha sabe, né, Flavinha? Meus grandes Isso amigos. aí. Eu Tempo que cresci, você ficou aí. eu me tornei profissional, me tornei adulta no Rio. Eu fui morar aí com 23 anos, eu era super jovem, e voltei para cá com 30. Então, meu senso crítico foi todo criado aí, meus grandes amigos, minha evolução, né, foi toda carioca. Né? Então, eu só não peguei o sotaque, mas também não sou tão catarina. Se vocês ouvirem alguém que nunca saiu daqui, é bem pior. E gostaria de agradecer à coordenadora Flávia Mazzoli por deixar eu fazer parte como moderadora. Eu adorei a Flávia com essa toda a atividade, ela é muito ativa, ela tem nos motivado a todas. Muito obrigada. E, Renata, beijo. Muito obrigada, Renata. Tchau. Adoramos. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos aí pela presença. Obrigada a todos, viu, gente? Agora a gente se encontra mais tarde às 18 horas para o evento da noite. E, Rê, muito bom te ver, viu? Muito bom. Amei muito, amei demais. Muito obrigada também. Se alguém bateu foto que eu não fiz nada, me marca lá para eu poder. Pode deixar. Fiz vários e já estou te marcando. Esse evento maravilhoso, tá? Show. Obrigadão, gente. Fiquem com Deus. Que Deus nos proteja, beijo. Que tudo volte a ser algo novo, porque não vai ser um voltar igual, mas que a gente saiba lidar, né? Isso aí. Se Deus quiser. Tchau, beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.